Hoje nós vamos falar de Plutão, que é o senhor da morte e da transformação. O Plutão, ele é muito importante na nossa vida, porque a gente não deixa de perceber Plutão quando ele está em aspecto com algum planeta do nosso mapa, quando ele está em trânsito, né, no céu. É impossível você passar por uma experiência de Plutão sem ser profundamente transformada, sem ser profundamente transformado. Ele é o mais temido, vamos assim dizer. Eu acredito que Saturno, ele é muito temido porque o Saturno, ele te cobra maturidade, ele te cobra disciplina, ele te cobra responsabilidade, execução, ação, propósito, né? E Urano, ele é temido porque ele causa aquelas revoluções na nossa vida, onde tudo muda de repente, onde as coisas acabam acontecendo por acidente, de uma forma inesperada, a vida vira um caos justamente para você se organizar a partir do caos. O Netuno, ele traz pra gente experiências muito difíceis de serem percebidas, porque ele trabalha com as nossas ilusões e desilusões, né? Agora, quando a gente chega a Plutão, a gente realmente chega ao cerne, né? Ao centro do nosso poder, da nossa central de comando. Plutão, em aspecto com qualquer planeta do mapa, ele vai levar para aquele planeta o sentido de transformação. Só que a pessoa, né, quando a gente escreve o roteiro, grava o filme, depois vem pra cá, viver, passar no cinema, esquece tudo, esquece que você que escreveu, esquece que você que tá ali contratando todos os atores coadjuvantes, até cenário, tudo a gente cria, mas a gente não sabe. Mas Plutão vem lá no fundo do nosso inconsciente trazer à tona os nossos monstros, trazer à tona os nossos medos. As experiências de Plutão são as mais doloridas. Por quê? Porque elas fazem você se transformar. Elas fazem você olhar para o fundo de si mesma e entender que você tem todo o poder que você deseja no mundo. O poder de criar, o poder de ser, ter e fazer tudo o que você quiser, o poder da prosperidade, da abundância, o poder da plenitude, da transcendência. Desde que você entenda que essa força, ela vem de um mundo totalmente além da sua imaginação, além da sua mente consciente, além do ego, né? Plutão nos faz ver o mundo além do ego. Então, quando a gente tem uma experiência de Plutão no mapa, são aqueles momentos da vida em que a gente é levada, quer queira ou quer não. Ele não pergunta, ele não negocia, ele vem, põe a malinha no meio da sala e te avisa, sua vida vai mudar. E aí você acelera esse processo de autodescoberta e vai buscar dentro da sua fonte maior o poder de regeneração, de transformação e de cura, ou você vai sofrer bastante. E geralmente o que acontece? É que a gente sofre bastante, porque a gente resiste, né? E com Plutão não dá para resistir, porque ele não negocia. Quanto mais você resiste, mais você sofre. Por quê? Porque Plutão vem nos ensinar que Deus é a nossa grande fonte de força. É com Plutão que a gente aprende que Deus existe. É com Plutão que a gente aprende que Deus habita na nossa mente. Porque é nessa hora que a gente vai buscar Deus. Quando a gente não aguenta mais. Quando a dor nos levou ao fundo do poço. Quando a gente entrou naquele lamaçal e ficou afogado e ali não consegue sair. É nesse momento que a gente lembra que a gente tem força, que a gente tem o poder divino, que é o único que vai nos salvar. E que não está no além, não está fora de nós, né? A nossa maior ilusão é acreditar que o mundo que a gente vê está fora de nós. Então tudo o que nós vivemos nessa vida é produção de uma mente dualista que cria uma realidade à parte para te confundir. E nós não somos aquilo que vemos, nós não somos aquilo que a gente projeta no outro. E Plutão vem nos ensinar o quê? A perdoar. Quem? Nós mesmos.
projetados nas centenas e centenas de pessoas, atores, cenários, situações que a gente atrai para a nossa vida, para que a gente perceba o que está lá dentro nos impedindo de nos conectar com essa fonte de poder, que é imensa e inexorável, imutável, onipotente, onisciente, onitudo, né? Então, quando a gente consegue entender que aonde a gente tem no Plutão no mapa, é onde a gente vai ter as mais fortes experiências da nossa vida. Porque é lá que a gente vai querer ter poder, é lá que a gente vai querer ter controle, é lá que a gente vai passar as experiências de aprendizagem mais profundas, que nos levam mais profundo no nosso inconsciente. Então, quando você tem aquele momento na tua vida em que você está lá no teu trabalho e de repente você recebe uma demissão inesperada, pode ter certeza que é um trânsito de Plutão que está trazendo. Quando você sofre uma traição e teu marido, tua esposa vai embora e você de repente termina um casamento ou um relacionamento, com certeza tem um trânsito de Plutão. E por que será que ele é tão mal assim? Será que ele veio para nos causar só dor e sofrimento? Ou será que ele veio para nos tirar da dor e do sofrimento? Porque o problema do apego é quando eu dou um sentido de realidade a algo que não é real, né? Se eu transfiro para o outro e dou ao outro o poder e a condição de controlar a minha vida por conta desse apego, dessa necessidade de posse, de controle que eu tenho do outro, né? Quem na verdade está sendo controlado? Porque todo aquele que muito controla acaba sendo controlado. Então ciúme é o pior veneno que você pode sentir na sua vida. Ciúme é o veneno que você toma para o outro morrer. Então, e Plutão é aquela coisa, né? Ele, dependendo do ponto em que ele está no teu mapa, ele vai criar esse tipo de situação, de experiência, para você limpar a sua mente desta necessidade de posse, de controle, de ter o outro como a sua imagem de semelhança. Então, quando a gente confia, a gente não precisa ter ciúmes. A gente não tem ciúmes quando a gente confia. Mas quando a gente confia em quem? No outro? Ou quando a gente confia na gente mesmo? Porque quando a gente confia em nós mesmos, é que nós temos a condição de confiar no mundo. Se eu não confio em mim, nem em mim, como é que eu vou confiar no mundo? Então, quando a pessoa tem aspectos tensos de Plutão no mapa, ela fica à mercê dessas situações. Porque ela não tem controle, mas ela quer o controle. Ela não tem poder, mas ela quer ter poder. Então é a arrogância, é a manipulação, é a necessidade de persuasão, né? Então é aquela coisa da manipulação ruim que vem das energias negativas de Plutão. Para quê? Porque um dia você vai levar uma lambada de volta, né? O Plutão tem inclusive a ver com psicopatia, porque é a ausência de culpa no mal que você faz para os outros. Então, quando ele está muito tenso no mapa, pegando Mercúrio, pegando casa 3, a pessoa vai passar por fases na vida dela em que ela vai ter realmente impactos psicológicos, mentais muito sérios. Então, é aquela coisa da loucura. Então, se você tem aspectos tensos de Plutão, assim, é super recomendável que você faça terapia, que você faça o seu mapa, que você procure se trabalhar, que você procure se trabalhar, viver as suas emoções, ter consciência do que você está colocando no mundo. Que mundo é esse? Né? Então, pessoas que têm medo de traição, medo de infidelidade, medo de sofrerem, de que passem a perna nela, tudo isso aí é Plutão. Por quê? Porque você tem que aprender a confiar em você. Você tem que aprender a confiar no seu brilho. E você tem que aprender que Deus é a fonte de luz, de energia, de vitalidade que vai te dar esse poder. Então, quando o ego quer assumir o controle da nossa vida, quando ele assume, e ele manda na nossa mente consciente. O nosso ego manda em tudo que a gente vê. Por isso que esse mundo que a gente vê não é real. Porque Deus não criou o ego, né? O ego é a mente dividida, é a mente separada de Deus que nos faz ver um mundo hostil. Pessoas que têm amorosidade, pessoas que têm essa capacidade de amar a si mesma
E por isso, ame a si mesma para que você possa amar o seu próximo. Né? Então, se você não se ama, você vai achar que esse mundo é horrível, que o mundo é hostil, que o mundo é injusto, que o mundo tem pessoas, sabe, assassinos, e tudo isso. Né? E por quê? Porque a mente dividida, a mente separada. E o Plutão faz o quê? O Plutão nos leva lá na fonte, lá no inconsciente profundo. Plutão em conjunção com o Sol, seja por um mapa natal, né? O mapa natal, a pessoa vai viver com essa energia. Se ele está em conjunção, é o aspecto mais forte. Então, esse Sol, seja em que signo que ele estiver, de Áries a Peixes, se tiver uma conjunção com Plutão, este Sol vai ter características escorpiônicas. Porque é assim, cada planeta que aspecta um planeta individual, ele vai dar o colorido da força da sua essência àquele planeta. Então, seja qual for o seu signo, se ele estiver em conjunção com Plutão, você vai ter características escorpiônicas. Quais? Controle, necessidade de poder, necessidade de estar criando e entendendo todas as questões dentro do cerne de cada questão. Então, são pessoas profundas, são pessoas que vão no âmago das coisas, são sérias, são reservadas, são fechadas. Agora, tem o lado luz e o lado sombra disso daí, né? É super bom quando você é uma pessoa que vai buscar a sua transformação, que você é capaz de bater o pé no fundo da piscina, pegar impulso, sair para poder se recuperar e ter o seu processo de transcendência, a morte e renascimento. Então, são pessoas que a vida inteira vão procurar situações em que elas passem por esse tipo de morte. Quem é que tem que morrer? É o ego. E como é que a gente faz o ego desaparecer? Parando de julgar. A gente tira o poder do ego quando a gente para de julgar o outro e começa a perdoar. O que você projetou nessa pessoa. Então, se tem um planeta que nos pede aprendizagem de perdão, é Plutão. E a gente resiste. Porque assim, tem o Plutão no Natal e tem o Plutão em trânsito. Quando a pessoa tem um Plutão em conjunção com o Sol, Natal, ela vai viver isso a vida inteira. A vida inteira vai ser uma pessoa que vai buscar transcendência, 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 transcendência. Se ela for pelo caminho da luz, da espiritualidade, de buscar compreender aquilo que existe na vida dela como uma grande lição para aprender com as suas emoções, a limpar karma, a deixar a dor, a vergonha, a culpa, o medo, a tristeza, o ódio, limpar isso. Nós somos espíritos que estamos aqui procurando o nosso retorno à fonte faz muito tempo. O tempo, na verdade, não existe. Essa dimensão em que a gente está, em que a gente cria um corpo para a gente poder viver de uma forma mais material, uma experiência, para que talvez a aprendizagem seja mais rápida. O corpo, a gente vê essa situação se materializar. Então, o que acontece? Ela vai ter isso para a vida inteira. Agora, muitas vezes você não tem o Sol em conjunção com Plutão, mas o Plutão vem e faz um aspecto com o teu Sol. E aí é que você vai se realmente conhecer. Então, Plutão, conjunção Sol. Quem é você? Então, é você buscar a sua real identidade. Quem você é, quem você nasceu para ser. É por isso que eu gravo o mapa para que vocês possam ouvir de novo e de novo e de novo durante um ano, para poder ter toda a análise das tendências para 12 meses, mas o mapa vale para sempre. E cada vez que você faz uma sessão astrológica para poder fazer uma análise de tendências para 12 meses, eu faço o mapa todo de novo, eu discuto o mapa todo de novo, eu elaboro. Por quê? Porque é uma vida. E quantas vidas estão condensadas nesta memória, nesse DNA? Quantas experiências no corpo nós já tivemos? Sabemos lá se vivemos lá na época de Cristo, que se a gente já tirou pedra na cruz,
A gente nem sabe quantas experiências a gente tem guardado aqui na nossa memória. E muitas vezes a gente quer compreender com a razão o que a gente tem que compreender com o coração, com o sentimento, com o perdão. O primeiro passo é você se perdoar porque você ainda não sabe quem você é. O primeiro passo é você se aceitar na magnitude que você já é. Você já é Deus, você já é um ser perfeito, infinito, você só não lembra disso. E você permite que o ego te dirija para onde é a sua morte, porque é isso que o ego faz. Por que a gente sofre com Plutão? Porque o ego vai dizer, aquele cara te passou a perna, aquele cara te mandou embora. É assim, gente, e faz parte do roteiro. Muitas vezes a gente não vai poder mudar a experiência. Não vai poder mudar a experiência, mas a gente vai poder aprender com a experiência, que é esse o objetivo. Aprender para não repetir mais. E uma hora a gente vai poder ir embora daqui e não precisar reencarnar mais, porque já aprendeu, já buscou o seu ponto de iluminação, já conseguiu entender que o universo é amor. Então assim, se você sofre, se você sente dor, se você sente tristeza, você não está nesse momento da dor conectada com o todo, conectada com Deus, porque se você está... Você se cura das suas dores, você se cura no seu corpo, né? E a gente sabe que isso é real. Então, a mente, ela tem o poder de te levar para a cova ou de te levar para o céu, né? Do ponto de vista, se você se considerar um corpo, se você se identificar com o ego, você vai estar dando valor a um corpo que é algo que não vai com você. Né? O que vai com você são as experiências adquiridas, as aprendizagens adquiridas e os perdões concedidos. Com Plutão em trânsito, é muita oportunidade de perdão para a sua vida. É muita oportunidade de perdão. Todas as vezes em que eu sofri grandes perdas na minha vida foram por conta de trânsitos de Plutão. E com certeza, se você for analisar o seu mapa, se você for acompanhar, se você começar a usar a astrologia para pelo menos uma super imersão anual, né? Porque se você faz um mapa que vale para 12 meses, você está dizendo que você está vivendo um processo que vai te dar a possibilidade de trabalhar 12 meses em cima daquilo. Você tem 12 meses para digerir aquela porção que você está se alimentando, né? da sua autodescoberta. Então, é isso que você precisa. Não dá para você deixar empurrar a vida com a barriga, porque se você empurra a vida com a barriga, se você não quer ver aquilo que está lá no fundo guardado no seu inconsciente, quando vem trânsito de Plutão, ele joga na tua cara. E aí não tem como, né? Tá bom? Beijo, obrigada, faça seu céu brilhar, seja a luz que ilumina o caminho da sua missão.